Maravilha. Amados, começando a palavra aqui. Esse ano, as pessoas estão amedrontadas. Já falei isso desde a primeira ministração minha. O que vem por aí? O que vai acontecer? O dólar lá em cima, a gasolina lá em cima. E as pessoas estão inseguras. Escândalos financeiros, não apenas com a Petrobras, esse escândalo aí do HSBC, que já estava sendo observado de perto. Tanto que o HSBC aqui no Brasil fechou todas as agências em fronteiras, porque eles já estavam respondendo alguns processos a respeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. E essas notícias vão trazendo para nós uma certa insegurança. Mas aí você vem num culto e recebe uma palavra de que com você vai ser diferente. E eu creio que conosco será diferente, amém? E aí quando você resolve se levantar para reagir, transformar, mudar a sua história, nem todas as pessoas estão contigo. Você recebe uma enxurrada de oposições, de pessoas que poderiam apoiar teu sonho, pessoas que poderiam sonhar com você, pessoas que poderiam às vezes até investir no teu projeto, facilitar o seu projeto. Então as pessoas começam a embaçar os teus sonhos. Teu sonho começa a perder brilho, começa a perder cor. Às vezes também você está em um relacionamento, de repente na tua célula, você está com alguma dificuldade com alguém, na sua casa, na sua empresa. E isso vai trazendo para nós um desgaste muito grande. Não apenas isso, às vezes tem pessoas que você acredita muito e você se surpreendeu negativamente com ela, que na verdade essa que é a palavra de Deus que fala sobre escândalo, é isso aí. Então, para quem não sabe o que é escândalo, escândalo era uma arma que era feita na guerra, era uma catapulta que tinha vários dentes feitos de tronco, e quando as pessoas iam para a guerra, eles iam até um lugar para provocar os soldados do exército inimigo, e depois eles voltavam correndo, e quando eles voltavam correndo e o povo vinha atrás deles, eles deixavam uma margem de uns 20 metros, para esse pessoal achar que ia alcançá-los, e nessa eles puxavam uma corda e levantava isso então, e matava várias pessoas, vários soldados ao mesmo tempo. O nome dessa armadilha, e às vezes eles passavam fezes, para poder não apenas perfurar a pessoa, mas para também infeccionar e trazer várias outras coisas. O nome dessa arma é escândalo. Então por isso que a Bíblia diz que é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele de quem vier o escândalo. Então uma das coisas que você, como servo de Deus, você tem que saber que o escândalo sempre vai acontecer na igreja. O que você tem que fazer é como eu faço, Senhor, que eu nunca seja o motivo desse escândalo. Existem muitas pessoas que saíram das igrejas porque se escandalizaram com os pastores. Muitas pessoas saíram das igrejas porque não se sentiram traídos pelos pastores. Muitas pessoas saíram escandalizadas das igrejas porque via que os recursos financeiros não mudavam as instalações da igreja. Mas o terno do pastor, que era da Pernambucana, agora é Armani, o relógio do pastor, que era um simplesinho, que eu não vou dizer o nome, mas agora é um outro relógio lá, Rolex. E você se fica escandalizado com isso. Assim, puxa vida, onde está o coração desse pastor? Às vezes um pastor que você tinha como modelo no casamento, e você vê que o procedimento dele desonrou o nome do Senhor, escandalizou a igreja. Lembrando a vocês que maldito é o homem que confia no outro. Eu não estou dizendo isso para você nunca confiar em pastor, não. Você tem que dar credibilidade para o pastor. Agora, quando o pastor der algum mole, você tem que ter misericórdia dele, porque já basta o acerto que ele vai ter com Deus. Porque se a Bíblia diz, ai daquele por quem vier o escândalo, irmão, o ai de Deus não é ui não, é ai mesmo. O trem é doído. E dessa maneira, amado, nós vamos passando em várias situações, e tem pessoas desprovidas de afeto, e elas passam por você, elas te menosprezam, menospreza teu sonho, menospreza a sua roupa, o seu cabelo, o teu jeito de falar, o teu sotaque, a sua cor, a tua família, o teu sobrenome, o teu nome. Tem gente que é desprovida de qualquer coisa, e por eles falam o que quiserem,
e aquele infeliz, pronto, falei. Mas a palavra de Deus não diz em momento nenhum que tem como nós calarmos essas pessoas. Mas a Bíblia nos ensina sobre como devemos conviver com essas pessoas e colocá-las no seu lugar. Então quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Quantos aqui já ouviram a seguinte frase da sua mãe? Eu já te falei. Quantos aqui já ouviram essa frase aí, gente? Gente, isso é uma sentença, né? Misericórdia, irmão. Então é isso que Deus está te falando nessa noite. Já te falei, porque eu já preguei sobre esse texto e sobre esse tema. Então acho que você não ouviu direito, e eu vou pregar, claro que não vai ser com as mesmas palavras, a direção e o fluir do Espírito vai ser outro, mas é uma palavra que tem muito a ver para você se preparar para aquilo que com certeza vai acontecer na sua vida, amado. Porque não há uma oração que você faça, Senhor, me livre dos meus ofensores. Não vai, irmão. Senão como é que você vai orar o Pai Nosso? A parte que diz, nos perdoa assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E é impressionante que o texto não diz, assim como nós teríamos que perdoar. Não, é assim como nós perdoamos. Não é assim como nós perdoaremos. Não é, irmão? Perdoamos. Um amigo meu, a esposa dele o traiu. E ele foi saber dessa traição uns 3 anos depois. E aí ele ligou para mim desesperado. Eu estava aqui na igreja. E quando eu atendi, ele só chorava. Eu falei, meu Deus, o que houve? Aí ele contou que ele tinha acabado de saber que a esposa dele tinha traído. E eu fiquei reunir toda a minha sabedoria para poder, a hora que ele parasse de chorar, poder falar alguma coisa, né? Aí eu falei, rapaz, não tem outro caminho não. O caminho é o caminho do perdão. Aí ele falou assim, mas Domício, E a primeira coisa, ela estava me confessando, eu já estava perdoando automaticamente. Porque na oração do Pai Nosso, a ofensa já está junto com o perdão. Misericórdia, irmão. Que vergonha que eu senti desse homem. E sabe o que ele fez? Eu vou falar, quem quiser ir embora pode ir. Porque depois dessa, poucos vão continuar aqui para ouvir a pregação. Ele lavou os pés do cara que teve a relação junto com a esposa dele. Irmão, na minha opinião, me perdoa, eu não quero medir sua espiritualidade não, mas esse cara, ele é mais crente que todos nós juntos aqui ao mesmo tempo. Um cara que vai lavar o pé do cara que foi para a cama com a mulher dele e que era discípulo dele. No dia que tiver a Praça do Perdão, vai ter que botar a estátua dele lá. Porque, irmãos, eu não conheço nenhuma manifestação de perdão. Irmão, isso é perdoar. É perdoar. Recentemente eu conversei com ele. Você esqueceu? Eu falei, não. Eu não tive amnésia, eu perdoei. Porque a gente, quem perdoa esquece, nada a ver, irmão. Você não pode ficar pedindo a Deus amnésia. Tem que pedir só para perdoar. Pronto, perdoou. Lembrou? Lembrou, mas não doeu. Porque perdoou segundo a palavra de Deus. Mas esse rapaz, ele teve um comportamento incomum, que na verdade esse é o comportamento bíblico. É que a gente está tão desacostumado com a Bíblia, que quando alguém vive a Bíblia, a gente fica impressionado. Nossa, não é que o cara fez o que a Bíblia manda? Que isso, hein? Brincadeira. Né? A gente fica impressionado com o povo vivendo a Bíblia. Né, irmão, como é que pode, né? Deixa eu parar por aqui, me deu vontade de falar um monte de coisa, mas vou me concentrar. Esse texto diz assim, Provérbios 18, 19... Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Então por aí você vê o poder da ofensa no teu coração e no meu coração. Um coração ofendido é como uma cidade murada, trancada, fechada. E muitas coisas nós não experimentamos em Deus, irmãos, por causa desse coração trancado, por causa dessa dívida que a gente tem que acertar, por causa de um perdão que nós estamos retendo, levando a pessoa que nos ofendeu nas nossas costas o tempo todo,
levando de carcunda. Para onde ela vai? Para onde a gente vai, está ela junto. Mas quando a gente libera, irmão, as costas da gente ficam relaxadas. Porque nós aprendemos a fazer exatamente o que a palavra de Deus manda. Quantas pessoas eu já não tive o desprazer de sepultar, porque somatizaram a ofensa e foram definhando até o ponto de morrer. E quantas não foram sepultadas ainda, mas já estão mortas. Não sonham, não tem futuro, não sorri, não pode ouvir todo tipo de música, não pode ir em todo tipo de lugar. É morta-viva. Mas não é isso que Deus quer. Existe uma maneira bíblica de você lidar com a ofensa. E eu estou falando isso, e sempre que eu prego isso, na semana seguinte, as pessoas precisam dessa pregação que eu estou ministrando. Seja dentro de casa, seja no ministério, seja onde for. Quem está sempre aqui sabe que eu já contei isso várias vezes, mas me permita contar de novo. Como eu fui nascido, criado na igreja, todas as decepções que eu sofri foram na igreja, todas, sem exceção. Eu já briguei na igreja, briguei mesmo de sair no tapa. Já me xingaram, eu já xinguei. Já me trapacearam, eu já trapaceei. Já mentiram para mim, eu já menti. Eu fui traído dentro da igreja. Tudo isso já aconteceu comigo dentro da igreja. Já me disseram uma coisa, era outra, já combinaram e não cumpriram. Vários tipos de coisa, amado. Mas o Senhor derramou uma graça sobre mim. Não é facilidade de perdoar, não. É o entendimento de que se eu não perdoar, eu vou levar essa pessoa junto comigo por onde eu for. E eu não quero má companhia comigo. Já basta eu não gosto de concorrência. Então, irmãos, perceba que Deus tem uma maneira para você trabalhar com essa ofensa, para poder desbloquear isso que está em você. Sabe aquele rapaz aqui que está internado nesse momento, porque ele sofreu um pequeno acidente? O Flávio, que é meu mendigo favorito, e ele só não sai daqui porque ele não quer, que sempre que eu encontro ele, eu ofereço ele a oportunidade de sair da rua, e se a Vanessa estivesse aqui, ela iria testemunhar, que eu já chamei ele até para ir para minha casa, mas ele não quer ir. Mas por que o Flávio é um mendigo? Ele era um advogado bem-sucedido, e a esposa dele traiu ele. Os filhos dele, todo domingo, vinham aqui visitar ele à tarde. Os filhos dele formados, alinhados, tudo bacana, mas o Flávio na rua. Por causa de quê? Uma ofensa. Você fica brincando com a ofensa, fica brincando com o veneno da ofensa, e você não tem ideia de quantos sonhos que isso pode neutralizar na sua vida. Mas Deus quer que você volte a sonhar. Deus quer que você seja livre daquele namoro que acabou mal, daquele casamento que foi uma aterrissagem forçada e saiu cada um correndo para um lado. Deus precisa que você coloque esses sentimentos no lugar correto. Porque uma pessoa que não sabe perdoar, ela está o tempo todo pronta para a amargura, pronta para a ira, pronta, sempre vai ter um gatilho para você liberar na hora errada. Mas o que a Bíblia diz, amados? Que nós precisamos aprender a lidar com a ofensa. Abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo 3, 1, 4. 2 Timóteo 3, 1, 4. Diz assim: sabe, porém, isto. Por que nós vamos ler esse texto? Para você ver que desde os tempos do apóstolo Paulo, a sociedade é uma sociedade adoentada. E se você não tomar cuidado, você vai ser infectado por essa doença social. Olha o que o texto diz: sabe isto, porém, nos últimos dias em Campo Grande sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, marrentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
sem afeição pelas pessoas, implacáveis, porque ninguém consegue detê-los, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, malvados, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Diga misericórdia. Então essa é a sociedade. Não adianta você se enganar. Não adianta você se enganar. Então, você tem que saber que você está na mira das pessoas o tempo todo. Se você é bem sucedido, você é alvo de inveja. Se você é mal sucedido, você é alvo de desprezo, de abandono, de humilhação, de preconceito. É assim o tempo todo. Então você precisa precaver o teu coração, blindar o teu coração e já deixar teu coração pronto para aqueles que vão tentar jogar pedra em você, porque é isso que vai acontecer o tempo todo. Você nunca vai, sem querer, fechar uma pessoa e o cara vai gritar: Deus te faça prosperar. Nunca. É sempre coisa do inferno, né? O cara fala infernês fluente, ele fala assim com uma facilidade, né? E tem uns que até muda a entonação da voz para o palavrão ficar mais, né? É o sotaque do inferno mesmo. Então, você precisa saber que tem um monte de gente querendo arrebentar com você, mas você precisa entender que existe uma maneira de você lidar com a ofensa. A ofensa tem duas filhas: a ira e a amargura. Algumas pessoas se iram, e eu falo sobre isso no meu livro, Ponha Suas Emoções no Lugar Certo, antes que elas te ponham no lugar errado. A ira tem colocado muita gente boa atrás da cadeia. A ira tem destruído muitos casamentos. Naquele momento que a coisa ferve e o outro tira aliança e joga lá, não sei. Para que isso, cara? Só para pagar mico e pegar de novo e botar no dedo. Para se humilhar depois, né? Na hora de jogar faz um espetáculo, né? Levanta, aí na hora de pegar, botar no dedo. Para que essa baixaria, meu Deus? Que tem um povo, né, gente, que é barraquento mesmo. E aí, o que você vai fazer? Nós não podemos permitir de maneira nenhuma que a raiz da amargura também venha nos controlar. Porque a amargura, às vezes o cara não grita, não faz nada, demonstra tristeza, mas a coisa está lá dentro, destruindo. Aí quando você vai ver, por que é isso? Não, porque ele começou um namoro e não terminou bem, sumiu, não deu satisfação, não isso, não aquilo. Ou trabalhou comigo, dei todas as oportunidades, dei cópia da chave da empresa, dei a senha do cartão do banco, o cara vai embora e olha só o que acontece. Irmãos, nós não podemos viver nessa dimensão de maneira nenhuma. Eu gosto muito dessa frase aqui de Shakespeare, que ele diz: a expectativa é a raiz de toda mágoa. Então você não pode criar uma auto-expectativa a respeito das pessoas. Não pode. As pessoas podem falhar com você. E algumas vezes vai precisar falhar para ver o tamanho da sua amizade. Eu já contei para vocês, não vou entrar em detalhe aqui, uma vez que Deus provou a minha amizade e a amizade do Ronaldo. Irmão, o negócio ficou cinzento. Mas serviu para quê? Para aperfeiçoar a nossa amizade, a nossa comunhão. Hoje o Ronaldo, ele não é apenas o meu pastor e meu discipulador. Embora ser pastor e discipulador já é muita coisa, não é apenas. Mas irmãos, hoje ele é meu melhor amigo, meu confidente, uma pessoa com quem eu caminho com ele. Mas a nossa amizade passou pela prova e graças a Deus foi aprovado. Agora algumas pessoas, quando a amizade passa pela prova, não, já desconfiava que ia acontecer isso. Mas que amizade é essa? Que na hora de ser provado, você não é aprovado. Então você tem que provar. Então nós vemos aqui que a ofensa tem duas filhas. A ira é fruto da falta de domínio próprio. E nós precisamos, amado, fugir dessa situação. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar bravo, mas você pode se controlar, irmão. Você pode se controlar. Às vezes a pessoa fala: mas eu perdi o controle. Você só perde o controle com quem você quer. Você perde o controle com teu filho, mas com teu patrão você se segura o máximo. Aí chega lá fora, tu dá soco na parede, chuta o carro, mas com o patrão tu pia baixinho.
Então como é que com um patrão você controla e com outro você não controla? Como é que quando o cara vem para cima de você, 2 metros de altura, me dá a carteira aí tu fica pianinho, a voz fica até fina, toma aqui, ó. Mas aí quando chega para o outro fracão, então, irmãos, a ira é totalmente controlável. Você só solta as frangas com quem você acha que é inferior a você. Então, irmãos, a gente precisa entender que nós podemos controlar essa filha da ofensa, que é a ira. Que a primeira coisa que produz em nós é a ofensa. Eu fico pensando nesse meu amigo, o quanto que ele não teve que se controlar. A vontade que ele não teve de reagir. Ele luta jiu-jitsu. Ele poderia ter dado uma surra da mulher e outra no cara, mas ela preferiu o caminho de Jesus. Jesus, ele repreendeu o demônio no jiu-jitsu, sim ou não? Não. Sai, diabo! Não. Jesus, ele sabia como é que ele ia fazer. E da mesma maneira você precisa controlar a sua ira. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1, de 7 a 8. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então nós precisamos nos equilibrar. No momento da ofensa, que certamente virá, você precisa colocar a ira no lugar certo e manifestar a vontade de Deus, o perdão e tudo aquilo que Deus tem para você. Em Efésios 4, 26, diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha só, irmão, na conexão da ira está lugar para o diabo, porque eu nunca vi um cara irado manifestar o Espírito Santo. Até mesmo que a falta de domínio próprio é obra da carne, e o domínio próprio é fruto do Espírito. Então, uma pessoa irada, ele não está conectado em Deus. Quando você se ira e se descontrola, uma coisa é você ficar bravo, você pode ficar. Agora, quando descamba para o descontrole, meu irmão, o Espírito Santo sai batido, que até ele fica com medo de apanhar. Então você fica só a casca. Então nós precisamos entender, amados, que é possível nós controlarmos a ira, principalmente com as pessoas que nós mais amamos. Quem é advogado aqui já participou de várias audiências, sabe que as audiências mais tensas não são entre vizinhos, não são entre ex-sócios, não são entre o Estado e o cidadão, marido e mulher, por causa da alta expectativa, por causa do nível da frustração. Mas você pode escolher colocar esse sentimento no lugar certo. Não é fácil, mas você pode. A Bíblia, Deus não pede nada para você que você não possa fazer. Deus não fala para você: traga a barra de ouro na minha presença. Ele sabe que você não pode fazer. Agora tem coisas que Deus pode fazer. Se Ele diz não dê lugar à ira, é porque é possível nós não darmos lugar à ira. No momento da ofensa, precisamos pedir a Deus o controle. Precisamos pedir a Deus o controle emocional, o domínio dos nossos sentimentos, das nossas palavras. Muita gente está na cadeia por causa da ira. Mas pelo menos ele está na cadeia física. Agora, a segunda filha da ofensa, que é a amargura, prende as pessoas onde elas estiverem. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo, mas a amargura está acompanhando ela. É uma companheira maldita. É uma companheira perversa. Às vezes a pessoa é levada para um lugar, como já aconteceu comigo, de algum conhecido meu passar por uma situação de estresse, de esgotamento, ou um momento antes da separação ou depois da separação, e eu trago a pessoa para perto de mim e arrumo um lugar para ela ficar, e você vai conversar com ela, diz: não adianta eu estar aqui, não adianta eu estar na Disney, não adianta eu estar em lugar nenhum, que minha cabeça está tomada por isso. O que é, amado? A amargura. Você precisa se livrar da amargura, essa outra filha da ofensa. O que a Bíblia diz a respeito da amargura? Hebreus 12, 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora o 15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Por quê? Porque a amargura é contagiosa, irmão. Você anda com um cara negativo, um cara amargurado, você acaba ficando amargurado também.
Você anda com um cara que reclama do trabalho, daqui a pouco você está insatisfeito com o trabalho também. E tem gente que fica buscando razão para a amargura. Rapaz, olha, eu abri o extrato do chefe, o cara está com 300 mil na conta, e a gente aqui ganhando 700, tem gente que busca. Irmão, eu quero lá saber se eu tenho um patrão que é bilionário, quanto que ele tem na conta dele, eu tenho que orar para Deus sarar a minha. É isso que eu tenho que fazer. Mas esse tipo de gente vai dizendo, exploração, eu não vou, para mim já chega. É o cara que chega no trabalho 8 horas, só começa a trabalhar às 9. É cafezinho, é bate-papo, é Facebook, pererê, parará. Aí depois, 15 para as 6, ele já está desligando o computador, limpando a mesa, fazendo tudo e tal, para poder ir embora. Que amargura! Você não pode chegar lá e melhorar o ambiente do seu trabalho? Mas tem crente que é assim. Não, pastor, mas é que na ira, os bravos se vingam na ira, e os mansos se vingam assim. Amado, você não foi preparado para vingar. Você não foi preparado para vingar. Todas as vezes que eu e você preparamos uma vingança contra alguém, a vingança não deu certo. Quem foi que você vingou? Você se lembra alguma vez aqui? Tem alguém endemoniado aqui que já se vingou uma vez de alguém? Então, amado, você não consegue se vingar. Não é impressionante. Eu já tentei me vingar, irmão, mas sempre dá errado. Sempre dá errado. Eu digo, eu vou deixar na mão de Deus logo, né? Que é o certo. Por quê, amado? O pessoal diz assim, mas a Bíblia diz lá, minha é vingança. Minha é vingança porque não é Deus que está sofrendo. Se fosse ele ia se vingar rapidinho. O negócio de minha vingança, eu estou esperando 10 anos Deus se vingar. Irmãos, está aqui, Números, capítulo 5, versículo 6. Diga aos israelitas que moram em Campo Grande, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender a Deus, será culpado. Diga aí, quem me prejudica, ofende a Deus, por isso ele se vinga. Irmão, quando eu vi esse versículo, relaxei meu ombro. Falei, ele vai vingar. Porque, irmãos, eu não tenho condições de vingar, irmãos. Até coisas que já fizeram comigo, eu fiquei chateado, o jeito foi esquecer. Desconsideração, distrato. Quando eu era cantor gospel, me mandaram para uma cidade uma vez no interior do Paraná, e quando eu cheguei lá, o pastor não tinha arrumado um lugar para eu ficar, né? Geralmente eles me colocavam em hotel, não porque eu sou fresco, mas era um hábito. E o irmão lá de uma igreja muito simplesinha, né? Ele falou, pastor, eu nem vi um hotel para você, mas você vai dormir ali na família da irmã fulana e tal. Aí beleza, lá fui eu dormir. Aí quando cheguei na sala, a irmã fez, primeira vez que eu tomei cevada na minha vida, a família não tomava café, quer tomar uma coisinha quentinha? Eu falei, pastor, opa, lá vem o Todd, aí veio cevada. Aí a irmã me deu a cevada, eu tomei. E, irmãos, cada uma que eu já passei, me lembrei de uma outra ali. Uma vez uma irmã eu fui almoçar na casa de uma irmã, no interiorzinho também, tadinha. A irmã matou a galinhazinha que ela tinha lá, e ela fez, e por dentro, amada, a galinha estava crua. Aí eu fui comendo a parte superficial, e a irmã conversando. Aí na hora que a irmã foi lá na frente, eu peguei e mostrei assim pro cachorro, o cachorro veio de longe para pegar. Aí quando ele chegou perto, a irmã chegou, eu falei assim, tu achava que eu ia te dar? Ela, não vou te dar não. Meu Deus, que livramento, irmão. Tadinha da irmã. Então, nessa outra casa que eu fiquei, aí depois da xícara de cevada, bem grande por sinal, uma xícara, aí a irmã falou assim, pastor, o senhor vai dormir aqui no quarto da mamãe? A mamãe faleceu semana passada, mas o senhor não se importa não, né? Eu falei, não. Irmão, o problema não é isso, porque a irmã já estava com o Senhor, beleza? E outra que o quarto era dela, eu tinha que respeitar. O problema não era esse, irmã. É que chegou mais tarde, eu estava ouvindo um negócio se mexer debaixo da cama. Não estava achando que era a irmã, não estava achando que era nada não. Como eu estava com muito sono, eu dormi. Irmão, de madrugada, naquele frio do Paraná,
Eu acordei para ir no banheiro. A hora que eu botei o pé no chão, um cachorro da irmã dormia debaixo da cama dela há anos. Irmãos, eu queria ir no banheiro. Eu fiquei acordado de 5 horas da manhã até umas 7. A hora que a irmã acordou e já estava clarinho, aí eu consegui ir no banheiro. Irmão, tudo quanto é técnica para segurar a urina, eu desenvolvi naquela noite. Cruzei as pernas, fiz yoga, fiz tudo, irmão. Só não fiz pilates. O restante eu fiz tudo para poder. Então, irmãos, é impressionante essa coisa que a gente passa. Então, são situações. Vou fazer o quê? Vou ficar com raiva do irmão? O irmão ia chegar e adivinhar que o cachorro dormia debaixo da cama? Não. O irmão ia adivinhar que a irmã ia cozinhar o frango mal passado? Não. Mas tem coisas que a gente passa que a gente tem que levar na esportiva. Mas tem coisas que judiam da gente. E se a gente não tiver realmente um entendimento em Deus, de que a gente tem que superar uma palavra dura, da mesma maneira como nós superamos o frango mal passado, a gente dança. Então a palavra de Deus diz que o Senhor se vinga por nós. Então nós precisamos não apenas viver com a ira controlada, mas viver com a paz do Senhor dentro de nós. Isso é fruto do Espírito, paz, alegria. Hoje as pessoas, até dentro da igreja, têm muitos problemas e criam problemas que não existem. As pessoas não se comunicam direito e uma vai interpretando a outra mal, e quando vê, amado, é tanta coisa para desfazer o nó, que quando você junta todo mundo para conversar, sai todo mundo com vergonha, porque não era nada demais, era apenas um mal entendido, mas um coração amargurado faz acontecer o desentendimento. Então o que nós temos que fazer, amados? Vingar? Não. Eu quero que você entenda aqui o fluxograma. A ofensa tem 2 filhas, a ira e a amargura. A ira você explode, faz um monte de besteira, e se você for consciente, você se arrepende. E a amargura destrói você, destrói tua saúde, destrói teus passeios, destrói os seus futuros relacionamentos, suas futuras parcerias. Tanta coisa que pode destruir a sua vida por causa da amargura. Isso é muito sério, você precisa tratar isso no seu coração. Algumas pessoas já têm essa predisposição, mas nada justifica. A Bíblia diz que você não deve deixar ela criar amargura. Então você não pode criar raiz de amargura. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo nos sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Provérbios 18 diz. É muito triste quando você chega na casa de alguém, essa pessoa está abatida. E ela diz, eu não quero mais sair de igreja, não quero mais saber de igreja. Igual um rapaz lá que deu testemunho na Lagoinha. Esqueci o nome dele agora, mas não importa. Que ele foi criado numa igreja. E na igreja, desde quando ele era criança, ele era abusado sexualmente. Aí Deus fez uma obra na vida dele. Ele foi para outro lugar como jovem. E lá novamente ele foi molestado. Ele falou, Deus, eu preciso ir para um lugar que eu quero estudar e quero fazer parte de uma nova geração de pastores. Ele foi para o seminário e novamente no seminário ele foi molestado. Imagina, é uma perseguição, uma coisa maldita. E se esse homem não tivesse o coração dele, a mente, os sentimentos, tudo no lugar correto, o que seria desse homem? Então, as pessoas hoje, por falta de uma direção de Deus, por falta de um discernimento, por falta de intimidade com Deus, por falta de querer buscar uma orientação pastoral, muitas pessoas fazem escolhas erradas, casam com pessoas erradas e depois são levados na ofensa. O casamento vira uma prática de ofensa, mas você precisa decidir não se irar e não se amargurar. Tem que decidir perdoar todos os dias. Jesus perdoou todos os dias e você precisa aprender a perdoar todos os dias. Isso é fácil? Não, mas é possível. É igual andar. Andar não é fácil, senão as crianças já nasceriam andando. É difícil, você não aprendeu? Falar não é fácil, mas você não aprendeu? Dirigir não é fácil, os homens não aprendem? Então, brincadeira, irmãs. Lá em casa, por exemplo, a Vanessa, ela dirige 30 vezes melhor que eu. Sério mesmo.
Então, a vida não é feita de coisas fáceis, a vida é feita de coisas que você tem que fazer, são realidades que você precisa encarar, e quando você encara com seriedade, com foco, determinado a mudar essa história, a viver, a experimentar outras coisas em Deus, tudo isso passa a ser transformado. Então você não precisa andar de mão dada com seu ofensor, não é isso. Você precisa perdoar e liberar a vida dele. Existem pessoas que sempre vão querer te ferir, então você tem que abrir os olhos e sair de perto dela. Existem pessoas que não querem te ferir, mas querem te controlar o tempo todo. Controlar sua roupa, controlar sua música, escolher quem vai namorar você. Tem muita gente assim. Então você precisa também se afastar. Você não pode ficar vulnerável o tempo todo. Mas, amado, sobre todas as coisas, perdoar. Perdoar e também abrir os olhos para as pessoas que têm facilidade de ofender. Se você anda com uma pessoa que ofende todo mundo e desfaz todo mundo, meu Deus, olha a roupa daquela mulher, que ridículo. Meu Deus, aquele guarda é um palhaço. Esse caixa aí é um idiota, por isso que ele está aí. Se você anda com uma pessoa que é assim, saiba que uma hora o cano vai voltar, vai se virar para o teu lado. Então você precisa perceber isso também. E não andar com pessoas que vão alimentar isso em você. Ué, mas fulano está fazendo isso contigo, você vai deixar assim? Ué, não vai? Irmãos, quantas vezes isso aconteceu comigo? De pessoas quererem alimentar uma ira, um ressentimento, mas eu não aceitei. Eu não aceitei. Eu tenho amigos de longa data, porque eu nunca aceitei ressentimento a respeito deles. Tenho muitos amigos de longas datas, porque eu nunca permiti o ressentimento entrar. E quem é que escolhe? É você. E se a pessoa conseguir te ofender? Mas eu gosto também daquela frase que diz que ninguém te ofende sem tua permissão. É você que dá moral para a pessoa te ofender. Que se você não der essa moral toda para a pessoa, o que ela falar não vai ter peso nenhum na sua vida. Então, você permite as pessoas te ofenderem. Você tem que abrir teu olho também. Então existem pessoas que, devido à sua carência, acreditam em todo mundo, creem em todo mundo, anda com todo mundo, faz tudo com todo mundo. Aí quando começa a pipocar a desilusão, não, estou ofendido porque a igreja, porque o trabalho, porque o namorado, porque a noiva, porque a família. Não, você é melindroso, você é carente, você fica esperando a afirmação de quem você é da boca das pessoas e não do Senhor. O Senhor já disse quem você é, amém? Se você não sabe quem você é, ouça aquela música do Anderson Freire, Raridade. Aí você vai saber quem você é. Então, amados, em nome de Jesus, creia que Deus quer te preparar para este ano. Mas esse ano vai ser um ano de batalhas, vai ser um ano de conquista, mas não há conquista sem batalhas. E Deus vai preparar um tempo novo, um tempo maravilhoso na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? O perdão, amado, não é um sentimento. Ai, estou com vontade de perdoar. Ninguém, irmão. Acorda assim, dá aquele bocejo longo. Ai, hoje vou perdoar aquele estuprador. Não existe isso não. É um processo. Eu não quero te culpar porque você não consegue perdoar. Eu sei o que é a dor da ofensa. Eu sei o que é você querer e não conseguir. Mas, amado, é uma atitude. E algumas pessoas ainda caem naquele engano: quando eu estiver bem eu perdoo. Não, você não tem que ficar bem para perdoar, você perdoa para ficar bem. Primeiro você libera e diz: no que depender de mim, ele está liberado. É claro que eu não vou por enquanto pegar essa pessoa e botar dentro da minha casa, mas está liberado, está perdoado, vai viver a tua vida. Eu gosto muito de uma ilustração que o pessoal usa no encontro com Deus a respeito do perdão, que é quando ele fala que quando você não perdoa uma pessoa, é como se você botasse ela numa cela e você é o carcereiro. Você fica ali sentado com a chave, olhando para a cara dela, ela não vai para lugar nenhum, mas você também não vai para lugar nenhum. No dia que você perdoa, você abre a porta, ela vai embora para o caminho dela e você leva o teu para a glória de Deus. Então decida perdoar, não é fácil. E decida a programar teu coração a partir de agora para perdoar. Não é fácil. Mas Jesus perdoou, irmão. Tudo quanto é coisa ruim, Jesus já perdoou. Por que você não vai perdoar? Qual é o mal que uma pessoa fez para você que é maior do que aquilo que fizeram com Jesus? Não existe. Mentiram contra você, mentiram contra Jesus. Te caluniaram Jesus. Te bateram em Jesus. Te agrediram fisicamente, fizeram muito pior com Jesus. Então você precisa crer que o Senhor quer te capacitar nesta noite para um ano de vitórias,
mas esse ano de vitória vai incluir muitas batalhas. Não se iluda, mas o Senhor vai te capacitar a vencer todas essas batalhas. E a maior parte das batalhas envolvem pessoas. É impressionante isso, irmão. É impressionante. Por isso que existe a justiça. A justiça, quem vai lá? São pessoas. Pessoas representando lados diferentes de um conflito. Casamento, pessoas. Emprego, pessoas. Equipe de trabalho, pessoas. Problema na célula, pessoas. Pastor vacilão, pessoa. Filho, tudo isso, irmão. Tudo isso são pessoas. Na escola, pessoas. Sogra, serpente. Então, a gente sempre tem alguém para poder atrapalhar a vida da gente. A minha sogra é uma bênção, tá? Eu tenho que sempre falar isso depois. Então, abra agora a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Já estou terminando, tá? 1 Coríntios, capítulo 13. Eu queria que, exceto os irmãos que já estão indo para a porta, queria que ninguém mais levantasse nem saísse durante a pregação, tá bom? São 10:09 ainda. Se você sair, eu não vou te perdoar. Ai, ai. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor, logo não fica amargurado. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como assim sou conhecido. Como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então quem ama não pode ficar guardando ressentimento, guardando uma palavra de ofensa. Quando eu preguei aqui sobre um outro tema que é parecido com esse, é um irmão, mas a pegada foi outra, que depois até virou um livro, Você é Maior que as Ofensas, Só os Nobres Sabem Perdoar. Quando eu falei sobre isso, eu contei a história que eu conheci um rapaz aqui na igreja. O André está aí? Cadê o André Silveira? Está aí? Não, né? Pois é, o André Silveira, na célula dele, tinha um rapaz que era biólogo, e ele falou uma coisa para mim impressionante. Falou assim: pastor, ele é biólogo e ele é apicultor. Então ele disse: pastor, o veneno da abelha, depois que ela ferrou alguém, você pode até tirar o ferrão, mas o veneno dela vai continuar na corrente sanguínea da pessoa o resto da vida, nunca mais vai sair. Primeira observação. Segunda observação que ele fez, que eu fiquei impressionado. Ele disse: o veneno da maioria das abelhas é muito mais potente do que o veneno de cobra. Só que da abelha são muito menos, né? Não chega nem 1 milímetro, e a cobra é mais. Mas se uma cobra tivesse o poder de veneno da abelha, todas as cobras matariam instantaneamente. Você veja o poder, a força de um veneno da abelha. E depois que entra na corrente sanguínea, nunca mais sai. O ferrão você tira, mas o veneno nunca mais. Tanto que existem pessoas que são ferroados e depois passam um álcool, tira o ferrão, alguma coisa, beleza. Na outra vez que eles são ferroados, aí que dá uma reação e alguns até morrem. Por quê? Por causa do veneno que já estava dentro da corrente sanguínea da pessoa. É impressionante isso. Amados, a mesma coisa é a ofensa.
Alguns parece que vêm e tira o ferrão, mas continua na corrente emocional da pessoa. Então hoje nós temos uma geração de filhos de pais divorciados. E muitos homens, principalmente os homens, se divorciam das mulheres e se divorciam dos filhos também. E aí o que acontece? O filho já cresce com esse rancor, com o pai, com a madrasta. Aí a mulher, por sua vez, às vezes não é uma boa madrasta também, e não compensa aquele gap, aquela lacuna emocional. E aí, amado, tanta coisa ruim que acontece. E por causa disso, muitas meninas têm rejeição à figura masculina. O contrário também acontece. Mas tudo isso é por causa de quê, gente? De uma ofensa. Às vezes o pai não xingou, mas o pai abandonou. Essa adolescente, essa criança experimentou o abandono afetivo. Às vezes o pai manda dinheiro, manda pensão, mas as pessoas ficam abandonadas. E com isso já nasce assim, querendo agarrar em alguém. E geralmente essa menina, geralmente adolescente, conhece um cara um pouco mais velho e ela bota toda a esperança dele. O namoro começa, vira intimidade, aquele negócio todo. Depois que virou intimidade, a probabilidade do namoro acabar é muito grande. Aí acaba, e o que é que essa menina diz? Homem é sem vergonha, meu pai foi um bandido, fez isso com a minha mãe, esse outro fez assim, eu não quero mais saber de homem. Se só não quiser saber de homem, é meio caminho andado. O pior é quando não quer mais saber de homem, só quer saber de mulher. Então, amados, tantas coisas que acontecem na nossa sociedade, que são frutos de uma ofensa. Pessoas que foram desprezadas por um professor em um determinado curso, e diz, não vou mais fazer esse curso, porque esse professor e aquele fez isso comigo. Pessoas que desprezaram teus sonhos. O Marco Aurélio está aqui? Cadê o Marco Aurélio e a Priscila? Lá de Cascavel. Não estão aqui não, que eles estão aqui em Campo Grande. Marco Aurélio, fica em pé aí, por favor. Eu já apresentei o Marco Aurélio uma vez para você. Fica de pé aí, Marco Aurélio e Priscila. Pode aplaudir ao Senhor pela vida do Marco Aurélio. Aê! Bom, gente, o Marco Aurélio é o seguinte. Eu já contei essa história aqui, mas eu quero contar de novo. Porque você precisa andar com pessoas que impulsionam teus sonhos. Deus tinha me dado uma palavra. Eu estava num culto ali na Evangélica, na época eu era pastor ali. E eu estava sentado assim no meio do pessoal. Eu era pastor, mas eu não gostava de sentar na frente. Sentava junto com as pessoas assim. E aí um pastor, ele chegou e me chamou e falou assim, vem aqui. No meio de todo mundo. Aí ele falou assim, estou vendo você com uma pena de escritor. Deus está chamando você para começar a escrever livros. Eu nunca tinha escrito nada. Eu tinha uma ligeira vontade. A partir daquele dia, amado, começou a fluir as minhas pregações em formato de livro, que não é a mesma coisa transcrita. Se você pegar um livro meu e assistir a pregação no YouTube, você vai ver que não é igual. E começou a fluir. E aí eu tive a oportunidade, um amigo meu, lá de Curitiba, um discípulo meu, pastor Márcio, que já pregou aqui, pregou lá no Castelinho, no nosso retiro que nós fizemos lá em Curitiba. Ele falou assim, Domício, vai ter uma feira, uma exposição de produtos cristãos lá em São Paulo, é a maior exposição, tal. Você não quer ir? E já leva seus livros? Assim, cara, eu não escrevi nenhum livro. Aí, amado, aquele rapaz ali, o Marco Aurélio, falou, pastor, mas dá tempo, pode comprar o stand para a gente expor, eu vou te ajudar na exposição, e até lá os livros vão estar prontos. Amado, eu comprei o stand pela fé, porque eu tive alguém que impulsionou o meu sonho. E eu cheguei lá na exposição com 4 livros, lançando 4 livros, porque teve alguém que impulsionou. Então, tem os 2 livros meus que eu falo dele, e de vez em quando eu cito você na pregação aqui, Marco Aurélio, eu tenho essa dívida impagável contigo. Entendeu? Impagável. Se você precisasse de rim, de fígado, eu doaria para você, porque eu não tenho como pagar a força que você deu. E a partir dos livros, o meu ministério tomou uma outra direção. É impressionante como é que a gente literalmente do mundo inteiro, eu já recebi e-mail de 30 países onde os livros chegaram para abençoar a vida das pessoas. E tudo isso, Deus me deu a semente, mas você regou, porque nem eu estava acreditando, mas você acreditou. Louvado seja Deus pela tua vida. Muito lindo, cara, muito lindo. E aí hoje eu fui tomar um café da manhã lá com o Marco Aurélio no hotel. Aí eu falei assim, poxa Marcão, você tinha que estar comigo lá em Goiânia e tal, que eu fui lá no carnaval, preguei só em grandes eventos.
E, enfim, amados, eu não sou vendedor de livro, eu não me imagino onde eu vou e levo caixas de livro. Eu levo sempre uma caixinha de 150 livros e ponto. O primeiro culto que eu fui já vendeu tudo, e teria vendido uns 1000 livros se eu fosse lá. Aí Marco Aurélio falou assim: Domício, a partir de agora, onde você for, qualquer congresso que você for, você me avisa que eu vou para vender os livros lá para você. Então você vê que o coração dele continua o mesmo. E eu sei que Deus o abençoa, tem abençoado ele, tem feito prosperar para a glória de Deus. Mas, amados, existe um Marco Aurélio. Mas para um Marco Aurélio, existe 50 abelhas querendo botar o ferrão e o veneno dentro de você. Mas quando o ferrão vier, você tem que se agarrar na palavra do Senhor e agir conforme a palavra de Deus diz. Isso vai trazer saúde para a tua alma, saúde para o teu corpo, saúde espiritual. Isso vai fazer com que você não tenha medo de ninguém. Deus quer te fortalecer para esse ano. Vai ser um ano de desafios, mas o teu coração não vai viver no campo do ressentimento. O teu coração vai ser uma fonte de perdão para aqueles que te ofenderem em nome de Jesus. E assim como aquele meu amigo deu exemplo para nós, você vai ter oportunidade de lavar os pés daqueles que se levantam contra você, mostrando para eles que você é semelhante a Cristo e que nada que eles desejam de mal para você vai suceder sobre a tua vida, porque a tua vida pertence ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Faltam alguns minutos ainda, faltam 10 minutos, irmãos, para o culto acabar. Olha só, para o culto acabar não, né? 10 para as 9. Muito cedo ainda, você não precisa sair correndo. Eu desafio você a me dizer qual lugar em Campo Grande tem algo melhor do que nós estamos te oferecendo aqui nesta noite. Não tem. O melhor lugar nesse momento é aqui, não tem outro lugar. É aqui e outras igrejas. Mas nenhum lugar vai te oferecer uma comida, um tempero, um molho melhor do que aquilo que estamos oferecendo aqui para a tua vida. Para que você receba a cura do Senhor, para que você se disponha a perdoar e para que você se prepare para o perdão que você vai ter que liberar. É muito gostoso, vai ser muito gostoso você fazer isso. Vai ser muito gostoso você abraçar alguém com quem você já teve problema. É muito gostoso, parece que a gente vê aquela pessoa colorida novamente. A gente olha para os olhos dela e brilha. Talvez vocês não saibam, mas eu tive um primeiro casamento que durou 3 anos, de 89 a 92. E quando eu era líder de jovens, eu era líder dos músicos, e a minha primeira esposa era líder dos jovens da igreja. E aconteceu uma situação de traição, e eu liberei perdão, fiquei 1 ano esperando esse retorno e não aconteceu. Mas de qualquer maneira a igreja foi muito balançada, já era uma igreja muito grande, e o ministério de jovens era muito grande, o ministério de adoração era muito grande também, muito forte. E quando eu saí daquela igreja, eu saí com meu coração rasgado naquela igreja, porque eu tive que sair de lá, porque o que estava diante dos meus olhos, semana após semana, me feria e acabava comigo. E eu falei, eu vou correr para Deus. E eu não sei porque que eu estou contando isso. Algumas pessoas aqui vão saber porque que eu estou contando isso. E nessa época, eu falei, Deus, eu vou lutar o tanto que eu tiver de lutar, porque eu sei que Satanás quer me destruir, porque ele sabe a obra que o Senhor tem na minha vida. E eu sei que Satanás quer colocar um ferrão na minha vida para nunca mais tirar, mas eu não aceito esse ferrão sobre mim. Foi um período, irmãos, em que eu só fazia 3 coisas. Eu orava, lia a Bíblia e chorava. Eu li a Bíblia várias vezes. Foi ali que eu descobri que você pode ler a Bíblia em 36 horas, porque eu li a Bíblia várias vezes naquele período. Eu me agarrei no Senhor. Falei, vou me agarrar em Deus, que eu quero ver o diabo me pegar. Vinha tristeza, vinha depressão, vinha tudo. Mas eu dizia, eu vou me agarrar em Deus, vou me agarrar em Deus, vou me agarrar em Deus. 1 ano nessa história. Até que meu pastor falou, ele me chamou, falou, Júnior, você precisa tomar uma decisão. A decisão é essa. Ele foi me falando. De início eu ainda resistia, porque eu ministrava em encontro de casais e estava vivendo tudo aquilo que eu sempre condenei, porque a Bíblia não aprova. E eu falei, pastor, eu não sei como é que vai ser isso e tal, e eu vou. Aí teve várias vezes me chamaram lá para assinar o divórcio. Não vou, o divórcio saiu em revelia. Eu não fui lá, não assinei, não aprovei nada. E dessa maneira aconteceu. Eu me afastei de alguns irmãos. E em toda situação de separação,
há muito essa questão de ofensa. Um diz que foi o outro diz que foi culpa do outro, aquele negócio todo. Eu sei que nessa história algumas pessoas da minha igreja estavam me responsabilizando por tudo que aconteceu. E eu não ficava me justificando, porque quem me justificou sempre foi Cristo. Você raramente vai me ver justificando. Talvez uma explicaçãozinha ou outra. Agora, justificar pecado, não. Eu sou cabra macho. Quando eu peco, eu digo para todo mundo. Mas, amado, eu tive essa dificuldade. E esses irmãos que me difamaram sem ter nenhuma noção, eles foram perdendo a cor e o brilho. Que eram meus irmãos, que eu dormia junto com eles. Dormia juntos, irmãos que a gente passava a noite fazendo vigília. A hora que a exaustão batia, a gente dormia em esteira junto. O que um tinha, o outro tinha. Eu recebia vale refeição na Editora Globo, e eles iam lá para comer junto comigo. E no momento que eles nem souberam que história era, eles começaram a me arrebentar, a me criticar, a me julgar, a fazer um monte de coisa. Principalmente porque eu saí da igreja. E aí, irmãos, essas pessoas foram perdendo a cor para mim. Eu não tinha nenhum desejo de vê-los. Aí mais ou menos 10 anos atrás, eu tive a oportunidade e fui convidado para ir na minha igreja, para pregar no aniversário da igreja. Depois que eu tinha sumido de lá, ninguém sabia mais de mim. Quando eu cheguei, irmãos, eu fui pedir perdão para aqueles meus ofensores. Alguns no começo até me rejeitaram, mas eu fui lá, abracei, amados, mas que delícia. Nós abraçamos, choramos. Sabe quando você vê a imagem HD? Que a imagem HD ela é mais nítida do que a natural, né? Você já percebeu isso? Às vezes no telão aqui, a imagem ali está mais clara do que aqui. Amado, aquelas pessoas parecem que retornaram o brilho para mim. Hoje eles estão no Facebook, compartilham junto comigo. Amados, foram abraços demorados, pedidos de perdão. Que coisa maravilhosa que foi para mim. Nem eu sabia que eu estava preso àquelas situações de tristeza com aqueles irmãos. Aí eu tive a oportunidade de pegar um microfone e pedir perdão à igreja, porque eu saí, eu não teria condições de me despedir da igreja, eu já estava muito destroçado, mas eu deveria juntar minhas últimas forças e me retratar para a igreja. Mas eu saí triste, um soldado ferido, descalço, carregando o conguinha na mão, assim que eu saí. E, amado, Deus começou uma obra tão poderosa na minha vida desde então, que não tem como eu relacionar o que Deus fez na minha vida de 2005 para cá a essa minha atitude de acertar o que estava preso lá atrás. Então, depois disso eu fiquei muito tempo sozinho, fiquei 8 anos sozinho, porque eu não cria no segundo casamento. E aí alguns pastores foram trabalhando comigo, conversando, devido à minha idade e tal, aquele negócio todo. E alguns pastores foram conversando e eu casei. Foi até o pastor Gilson que fez meu casamento, e Ronaldo é meu padrinho. As coisas mudaram na minha vida, tomaram um outro rumo. E para mim o divórcio é uma desgraça. Para mim o divórcio é uma batida de caminhão, sabe? O máximo que alguém sai do divórcio é um sobrevivente. Agora, inteiro, nunca mais ele fica. Então pode ser que hoje você esteja vivendo uma situação dolorosa de abandono, de traição. Alguém que feriu você, alguém que te humilhou, alguém que mandou você embora, alguém que fez alguma coisa errada e botou a culpa em você. Seja o que for, eu queria que nessa noite você apertasse o play do processo de perdão na sua vida, para que você pudesse experimentar tudo o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Sai do seu lugar que eu quero orar por você. Sai do seu lugar, você que nesta noite quer iniciar um processo de perdão com o ofensor, com seu pai, com a sua mãe, com quem abusou de você, com quem te constrangeu, te humilhou, agiu de preconceito para você. Pode ser que nessa noite ainda você não saia daqui ligando para essa pessoa, perdoando, mas Deus quer começar esse processo em nome de Jesus. As pessoas que fizeram você sentir dor, e eu me lembro do meu primeiro Natal, que foi aquele final de ano que assassinaram a Daniela Mercury. Eu estava sozinho naquele final de ano. Foi um final. Daniela Pérez. Tá. Hã? Pérez. É Daniela Pérez? Então eu falei o quê? Não é não, é o louco. É Pérez. Eu sei que é Pérez. Mas irmãos, aquele final de ano foi terrível para o Brasil inteiro. Mas para mim foi pior ainda. Eu olhava para as minhas mãos e dizia: perdi minha família, perdi meu ministério, perdi minha credibilidade,
perdi a visibilidade que eu tinha do meu ministério em todo o Brasil. Já pensou? E perdi meu emprego também. Mas o Senhor foi comigo a partir do momento que eu decidi perdoar. Você não perde nada em perdoar, você só ganha. Você já começa ganhando, porque quando você perdoa, você se torna semelhante a Cristo, que perdoou os nossos pecados. Já começa por aí. Feche seus olhos agora e coloque diante do Senhor a tua situação, o nome do teu ofensor, e diga para Deus que você deseja perdoar, que você deseja nessa noite começar um processo de perdão. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida. Casais que precisam se perdoar, inicie um processo de perdão, inicie um processo de compaixão. Deus estará contigo, Deus vai te dar essa força, o Senhor vai te fortalecer. Nesse caminho você não vai sozinho, o Senhor vai contigo, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar sabedoria e a palavra correta para a situação. O Senhor vai restaurar o teu coração, o Senhor vai banhar teu coração com uma força que você nunca sentiu, e você vai se lembrar da dor sem sentir dor. Tu vai se sentir dessa perda, dessa ofensa, sem sentir dor no teu coração. O Senhor quer fazer isso na sua vida em nome de Jesus. Eu creio nisso, e Ele vai fazer. Senhor Deus, nós não temos palavras para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez nesta noite, neste lugar. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Muito obrigado porque nós podemos perdoar conforme a tua palavra nos ensina. Nós aceitamos a capacitação do Senhor para perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos maltrataram, nos diminuíram, nos denigriram, nos afastaram de pessoas amadas, aqueles que saíram de perto de nós quando a gente precisou, seja o pai, seja a mãe, aquela pessoa, Deus, que saiu do relacionamento, ó Deus, conosco e saiu nos difamando. Tudo isso nós queremos perdoar em nome de Jesus, porque queremos ser semelhantes a Cristo. Não permita que em nosso coração seja habitação de mágoa, mas que nós possamos ter o coração livre em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Oferecemos o nosso coração a Ti e queremos que agora o Senhor está tocando no nosso coração, tocando os nossos sentimentos, tocando as nossas lembranças, a fim de que sejamos verdadeiramente curados em nome do Senhor Jesus. Verdadeiramente curados em nome do Senhor Jesus. Capacita os teus filhos e que eles saiam daqui dispostos a vencer e se livrar desse ressentimento para a glória do teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Não vai embora ainda. Pode voltar para o seu lugar. Glórias a Deus. Irmãos, deixa eu só falar aqui. Segunda-feira agora começam as aulas na rede pública. Pode se assentar, todos podem se assentar, ok? Eu prometo que eu vou... Oi? Ah, começou sexta? Que beleza, hein? Começou bem na sexta, né? Começa na sexta e descansa 2 dias, que beleza. Valeu, obrigado pela informação, irmã. Então, segunda-feira vai retornar a aula lá naquela escola abençoada, que nós temos um projeto, e eu quero que você esteja orando, porque esse ano a gente quer avançar mais ainda, e nós queremos preparar algumas células com os alunos. Tem uma galera aí que vai dar aula de inglês, outra galera vai dar aula de patins, cada um vai ajudar uma coisa. E no dia a dia, o que nós precisamos fazer para investir na vida daqueles adolescentes, eu e a Vanessa, nós financiamos isso através da venda dos livros, que eu quero falar apenas de 3 aqui para você. Um deles é mais ou menos o tema dessa pregação: você é maior que as ofensas, só os nobres sabem perdoar. É um livro que está vendendo muito, 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 muito. É um livro excelente para você dar de presente, inclusive para alguma pessoa que você quer comunicar essa verdade, você não sabe como falar. Você dá o livro de presente e fala para ela: ó, eu vou te ligar para saber se você leu o livro. Tem esse aqui, o Batalhas da Mente, Construindo uma Mente Vencedora, que fala um pouquinho também sobre como eu venci essas adversidades. Tem esse aqui que é o mais recente,
que é fruto de uma pregação que teve aqui. Ponha suas emoções no lugar certo, antes que elas te ponham no lugar errado. E tem esse aqui que é o Retrovisores da Alma, fazendo as pazes com o passado, onde também eu compartilho uma parte de como eu superei as minhas dificuldades. Tem outros títulos aqui também. Um livro é R$15, a partir de 3 é R$10 cada livro, a partir de 3 livros. Você pode pagar com dinheiro, com cartão, e todo o recurso aqui é totalmente destinado a esse projeto que nós fazemos na escola, amém? Só relembrando, gosto sempre de falar isso, eu agradeço os irmãos que compram os livros, mas eu não sou vendedor de livro. O sustento que a Primeira Batista me dá é o suficiente para mim e para minha família, graças a Deus. Louvo a Deus por você que é ofertante, dizimista, e que nos dá essa oportunidade de trazer a manutenção para a nossa família. Mas esses livros aqui, todos os livros que são vendidos aqui na igreja, são destinados para esse projeto. Alguns que eu vendo fora, vai para o Nova, vai para o ID, vai para um lugar, para o outro, mas de uma maneira geral, esses que são vendidos aqui na igreja, são destinados a esse projeto lá na escola. Se você puder comprar e comprar muitos para abençoar a vida das pessoas, vai ser um prazer muito grande. E se você quiser ofertar também, para a gente imprimir livro, distribuir nas escolas, vários lugares que nós temos oportunidade de entrar para falar. E às vezes não dá para eu dar livro para todo mundo, né? Tem escola que nem aquela lá que a gente vai, tem 1000 alunos. Como é que vai dar 1000 livros, né? Então não dá. Então o custo de impressão de um livro é 5, 6. Então eu não posso, não tenho como dar R$6.000 em livro. Mas você que é um empresário, quer abençoar, semear na vida daqueles adolescentes que estão sendo transformados, moradores ali do corredor do tráfico de Campo Grande. Se você quiser ser um canal de Deus, você pode fazer isso também, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, eu vou orar. Vamos cantar mais uma canção? Dá para cantar ainda, né, irmã? Vamos cantar aí, vamos dar um glória, né? Mas dá para ser aquele último que você cantou? O tempo todo Deus é bom? Dá para ser? Caramba, quem fez esse arranjo, hein? Quem fez o arranjo dessa música? Todo mundo junto? Meu Deus, ficou muito... Cara, ficou muito demais, hiper pop, maravilha. Aí é o seguinte, o Sidney virá aqui. Cadê o Sidney? Vem aqui, Sidney. O Sidney vai orar, abençoando a tua semana. Quantos tem grande desafio para essa semana? Levante sua mão. Maravilha. Então, Sidney, que beleza, hein? E você tem um grande desafio, hein? Rapaz, que menino bonito, olha só, gente. Tá vendo? É dos espinhos que nascem as rosas. Vamos orar. Ele sabe que ele é bonitão, que eu não posso ficar elogiando ele, senão ele fica metido. Eu vou segurar o microfone para você, tá bom? Para você orar abençoando a vida dessa galera aí durante essa semana. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque de uma maneira sobrenatural o Senhor falou ao meu coração, o Senhor falou ao coração da nossa igreja, e eu tenho certeza que assim como eu fui impactado, muitos aqui foram impactados pela pregação que veio direto do Senhor. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor prepare o que vai acontecer nessa semana, porque nós estamos prontos, fomos confrontados hoje com algo que tem atravessado a nossa vida, tem barrado a nossa vida, tem sido uma âncora espiritual em nossos corações, e a falta de perdão, a falta de se libertar dessas correntes tem limitado aquilo que a gente deseja ser no Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer, porque hoje o Senhor nos permitiu enxergar o que estava nos acorrentando. E eu te peço, Deus, prepara a mim, prepara toda a tua igreja, prepara todos os nossos irmãos que aqui estão, para liberar esse perdão, para romper com essas correntes, para que a gente possa viver um cristianismo na simplicidade, Deus. Viver um cristianismo dentro do que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, Deus, porque de maneira especial o Senhor falou conosco, de maneira amorosa. Então, faze de cada um de nós, Deus, um transmissor desse amor, Deus, que a gente possa derramar no coração dos nossos irmãos, das pessoas que convivem conosco, do nosso trabalho, na nossa família, nos nossos ministérios, Deus, que a gente possa ser um balde transbordante desse amor, e que esse amor que transborda de nós possa contagiar as pessoas, Deus, e que esse amor possa correr nas veias das pessoas, na história delas,
como o veneno corre para o mal, que esse amor corra para o bem, Deus. Que a gente possa ter lembranças das vitórias que tivemos desse dia lá no futuro, Deus. E que esse perdão liberado na nossa vida seja um renovo para os nossos corações. Que possamos ser aquilo que o Senhor fez a gente para ser, e não aquilo que nossos traumas nos transformaram, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o nosso rosto possa ser o reflexo do Teu Santo Espírito. Que a nossa vida seja simples e apaixonada pelo Senhor. E que as gerações que nos sucedem possam continuar a escrever essa história de sucesso que começou lá em Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dEle e te dê a paz nesta semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar e dançar.